Olá, caro estudante, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social e Ensino de História e vou trabalhar com você a disciplina de História do Brasil Imperial. Isso é uma disciplina muito importante, chave para os seus estudos, para a sua formação, né? Então tá ali o título da nossa primeira aula, Entre Portugal e Brasil, e o meu nome ali, professor Júlio Zamarian. Essa aula tem um recorte temporal bastante interessante. Nós vamos desde a independência do Brasil, 1822, até a proclamação da República em 1889. Cronologicamente, não é uma disciplina tão longa, nós estamos trabalhando aí praticamente com o século XIX. Apesar de cronologicamente ela não ser tão longa, ela tem muitas vicissitudes, tem muitos detalhes que são importantes, principalmente porque depois da independência do Brasil, nós temos todo um processo de construção da identidade nacional, da construção do país de uma maneira geral. Então, por isso a nossa disciplina é tão importante. Faço votos que você apreenda bem. Eu sempre estou à disposição via fóruns, meios de comunicação que nós temos disponíveis na instituição, e sempre reforço com você. A aula é muito importante, quero que você preste atenção, que você participe nos momentos destinados à interação, mas lembre-se também que a aula é um complemento. Você tem várias leituras para fazer no seu material. Durante a aula você vai perceber que eu vou citar vários artigos, vários autores, e esses artigos, esses autores são importantes para que você tenha uma formação cada vez melhor, cada vez mais adequada. Vamos ao primeiro quadro. Então, contextualização da nossa teleaula. Na primeira parte da aula, nós vamos falar sobre a família real no Brasil. Nós temos aqui um período que é um período de transição, propriamente dito, entre 1808, quando a família real portuguesa veio ao Brasil, até a independência de 1822. Nós temos um período aqui de transição. O processo de independência, preste bastante atenção nessa palavra. A história não é factual, ela é processual. Então nós vamos entender o processo, o antes e depois, que levou o país à independência. E trabalhamos com o primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831. O primeiro e o segundo reinado são divididos aí pelo chamado período regencial. 1808 é uma data muito importante. Talvez o Brasil não era independente em 1822, mas caminhava para o processo que levaria à independência. Nós temos que tomar cuidado com essa data pelo seguinte: hoje, nós estudamos no século XXI, sabemos que 1808 foi o início de um processo que culminou lá em 1822 com a independência do país. Mas esse determinismo não existia no século XIX. Professor, o que é isso? Dom João VI, quando fugiu das tropas de Napoleão Bonaparte e desembarcou no Brasil, ele não veio para cá com o objetivo de tornar o país independente. O país ainda não existia. O nome Brasil era usado, mas referindo-se à colônia portuguesa na América. Então, nós sabemos, posteriormente ao estudo, que 1808 foi o início do processo que levou à independência em 22. Mas esse determinismo não existia. Não era a intenção de Dom João VI fazer isso, nem dos atores políticos que estavam aqui. É óbvio que já existiam ventos independentes no Brasil, já existiam discussões, você tinha países vizinhos que já estavam nesse processo de independência. Os Estados Unidos eram um grande exemplo na América porque tinham feito a sua independência na Inglaterra em 1776, depois o Haiti, e daí começam, entre aspas, a pipocar vários movimentos de independência no Brasil, aliás, na América, no século XIX. Mas tome cuidado com esse determinismo. Nós vamos também falar como que as imagens e como que os personagens no Brasil mudam, né? Pegando um jargão da época, as personalidades muitas vezes derretem muito rápido. Dom Pedro I, que foi tratado, pelo menos pela elite brasileira, como um herói em 1822, em 1831, quando ele abdica do trono brasileiro, quase que sai do governo pela porta dos fundos. Afinal de contas, a popularidade dele já tinha se desgastado bastante. Nós vamos entender aí como foi esse processo. Então, a parte principal da nossa aula, vinda da família real, o início desse processo de independência até 22, o processo de independência em si e o primeiro reinado de 1822 até 1831 são os objetivos principais aí dessa nossa aula de hoje, e espero contribuir e ajudar para que você tenha um bom entendimento sobre esse tema. Entre Portugal e Brasil, a vinda da família real. Bom, Dom João
João VI não acordou no domingo de manhã, sem nada para fazer na bela Portugal, e resolveu vir ao Brasil. Você tem motivos, você tem contextos que explicam como que essa chegada ao Brasil ocorreu, como que ela decorreu. Vamos ao quadro entender um pouco melhor esse processo. Então, primeiro, nós temos que entender as relações que existiam entre Portugal, a Inglaterra e a França. Segundo lugar, entender a importância do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, que ocorreu em 1806, e o Brasil como uma possibilidade de sede administrativa. Primeiro, deixa eu só ressaltar uma coisa que é bastante importante. Durante a nossa aula, eu sempre vou usar o termo Brasil, mesmo pré-independência. Por quê? Para facilitar o nosso estudo nosso colonial. Mas lembrem-se que quando eu falo de Brasil, entre aspas, de 1808 a 1822, que é a transição do período colonial para o período imperial, o país não existia. O Brasil não existia. Eu estou me referindo à colônia portuguesa na América. Né? Então, coloquialmente, a gente acaba falando Brasil, mas lembre-se disso. Não existe Brasil em 1808. Existe a colônia portuguesa na América, que se chama Brasil, e que é explorada para o bel uso de Portugal. Bom, para a gente entender como a família real veio ao Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender esse contexto histórico. Que contexto histórico é esse? A Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa começa em 1789, eles literalmente decapitam o rei, tem uma mudança profunda na sociedade francesa, capitaneada pela burguesia. 10 anos depois da Revolução Francesa, 1799, a França está desorganizada. Você tem meio quase que uma guerra civil entre jacobinos e girondinos, os grupos não se entendem. Você tem os países vizinhos da França tentando invadir a França para conter toda essa balbúrdia, porque a situação estava bastante complicada. A Inglaterra, naquela época, já era considerada uma potência mundial, um país ricamente industrializado e que rivalizava com a França há muito tempo. Então, em 1799, o contexto europeu e o contexto francês, ele é muito complexo, muito conturbado. Nesse íntere, surge a figura do Napoleão Bonaparte. E qual que é a importância do Napoleão? Napoleão Bonaparte era um jovem general francês com várias vitórias e que tinha o seu nome cada vez mais crescendo em importância. Em 1799, Napoleão Bonaparte consegue, depois de um período conturbado do consulado, dar um golpe e assumir o governo da França. Para uma pessoa que olha da primeira impressão, fala assim, nossa, 1789 a Revolução começa para acabar com uma monarquia absolutista. 10 anos depois você tem um ditador no governo. Parece um retrocesso, mas não é. Apesar de exercer durante 16 anos um governo autoritário, Napoleão Bonaparte não tinha origem na monarquia francesa. Pelo contrário, ele vinha das classes mais humildes, vinha da burguesia principalmente, e foi um ótimo administrador na França. Conseguiu reorganizar as finanças da França, acabar com os conflitos entre jacobinos e girondinos, e a França reorganizada começa a expandir o seu território, começa a fazer várias conquistas, encontrando dois adversários bastante complexos. O inverno e a dificuldade de se invadir o Império Russo, e a Inglaterra, para a qual ele queria invadir. O grande sonho de Napoleão era formar um grande império na Europa toda, mas ele esbarra nessas duas barreiras, com os russos e com os ingleses. Mas para o nosso caso aqui, interessa mais o conflito de Napoleão com os ingleses. E como que decorreu esse conflito? Napoleão tentou de várias formas invadir a Inglaterra e não conseguiu. Para tentar novamente empreender sucesso nesse seu objetivo, ele decreta o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Ele proíbe os países que estão sob o seu domínio de comercializarem com a Inglaterra. Qual que era o objetivo dele? Enfraquecer a Inglaterra, enfraquecer a economia inglesa, consequentemente o seu exército, e a partir daí fazer com que a Inglaterra ficasse mais visível, mais prática para a invasão. Professor, tudo bem, entendi o contexto da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, mas onde é que o Brasil, entre aspas, e Portugal entram nessa jogada? Napoleão, no seu processo de expansão, ele invadiu a Espanha, que está do ladinho ali da França, faz fronteira, e rumou para invadir Portugal. Quando ele estava para invadir Portugal, Dom João VI, que era príncipe regente, a mãe dele, a
Rainha Maria I tinha adoecido, tinha enlouquecido, e Dom João VI era quem governava Portugal naquele momento. Dom João VI tem uma ideia que tem muita relação com a história do Brasil. Qual que é a ideia dele? Pode voltar para mim, obrigado. A ideia da fuga da família real. Dom João VI pensou o seguinte: se as tropas napoleônicas invadem Portugal, capturam o rei e destituem o rei, Napoleão e as tropas francesas automaticamente são donas de Portugal. E, por consequência, donas da colônia. Dom João VI tinha consciência que a riqueza que vinha de Portugal não vinha de Portugal território, vinha da colônia, principalmente o Brasil. Então qual que é a ideia dele? Fujo para o Brasil, reinstalo a sede administrativa do reino no Brasil, E a partir dali eu perco Portugal temporariamente, porque é óbvio que Napoleão iria invadir, mas eu consigo salvaguardar as riquezas, onde estava o ouro, onde estava todo o dinheiro, toda a riqueza que vinha para Portugal naquela época. Muito embora no início do século XIX a mineração já estava bastante decadente, mas mesmo assim você tinha riqueza no Brasil, um território muito grande, e eles queriam conservar isso. Para engendrar essa fuga, Napoleão precisava de ajuda. Aí entra a Inglaterra na história. Portugal e Inglaterra sempre tiveram relações comerciais muito próximas, eram países aí com um bom relacionamento diplomático. Napoleão, para fazer a sua fuga, pede a ajuda da escolta naval inglesa. A escolta, os navios ingleses, a frota inglesa era a mais poderosa do mundo, tanto que impediu a invasão de Napoleão Bonaparte no seu território. De Dom João VI foge, então, ele sai em novembro de 1807 de Portugal, às pressas. Horas depois as tropas portuguesas chegaram ao país e dominaram completamente, e em janeiro de 1808 ele chega ao Brasil. Ele faz esse translado sobre a proteção da frota inglesa. De graça, por bondade do coração? É claro que não. Chegando no Brasil, Dom João VI chega primeiro em Salvador, faz um agrado com os soteropolitanos, afinal de contas, ele tinha mudado a capital, havia a mudança da capital para o Rio de Janeiro algum tempo antes, não feita por ele, mas feita pelo governo, e ainda em Salvador, ele decreta a abertura dos portos às nações amigas. Quando eu falo abertura dos portos às nações amigas, eu digo Inglaterra. Esse é um decreto simples, rápido, mas que tem uma importância, uma consequência muito grande para o Brasil. Por quê? A partir desse decreto, quebra-se o pacto colonial. O que é o pacto colonial? É aquilo que diz que um determinado território é colônia. O que determina o pacto colonial do Brasil? O comércio. O Brasil, ou melhor, as pessoas que estavam na colônia portuguesa da América só poderiam fazer comércio com Portugal, de compra e venda de qualquer produto. A partir da abertura dos portos às nações amigas, quebra-se o pacto colonial. O Brasil não está independente, mas o Brasil aumentou um pouquinho o seu status, melhorou um pouquinho os seus status, deixando de ser uma colônia propriamente dita no sentido desse exclusivismo comercial. Então olha que interessante, história é apaixonante, A gente relaciona Napoleão Bonaparte, a invasão de Napoleão Bonaparte à Espanha e depois a Portugal, com o bloqueio continental, a vinda da família real para o Brasil, e esse simples fato, simples entre aspas, porque não é simples, vai decorrer lá na frente a independência do país. Por isso que essa história aí é interessante e por isso que a gente tem que entender esse contexto, pois esse contexto tem direta relação com o que aconteceu no Brasil posteriormente. Vamos ao quadro agora sim, obrigado. Então, a abertura dos portos às nações amigas é decretado em 1808, e daí você tem uma série de organizações que são colocadas no país nesse período. O Brasil, naquela época, era basicamente uma grande fazenda extrativista. Não existia nenhuma estrutura administrativa. E a vinda de Dom João VI, a vinda dos portugueses para o Brasil, organizam esse sistema. Então é criado o Banco do Brasil, a imprensa régia, a Biblioteca Real é trazida de Portugal para o Brasil, o Real Horto, que depois deu origem ao Jardim Botânico. Então você tem uma série de uma estrutura administrativa criada, porque aqui não havia nada. E o famoso Tratado de Amizade, Comércio e Navegação de 1810. Esse tratado nos ajuda a entender a força que os ingleses tinham naquele momento. Para vocês terem uma ideia, esse acordo vai estabelecer taxas comerciais para que a colônia Brasil fizesse comércio com outros países. Segundo esse acordo, os produtos portugueses seriam taxados em 16% ao entrarem no Brasil. Os produtos de outros países seriam taxados em 24%.
e os produtos ingleses em apenas 15%. Repare que era mais barato para a Inglaterra vender no Brasil do que propriamente para Portugal. Então, esse acordo nos mostra de uma maneira bem clara, bem indelével, como os portugueses deviam aos ingleses, como que eles foram presenteados no Brasil nesse momento. Tem uma charge que vira e mexe aparece na internet que é bastante interessante, falando sobre a independência. Eu não trouxe ela hoje, mas depois eu posso mostrar para vocês. E nessa charge aparece uma menininha, um grupo de homens comemorando na rua, viva a independência, o Brasil está livre e tal. Uma criança pobre com a mãe, olhando essa cena, fala o seguinte, a menina pergunta para a mãe, mãe, o que é isso? O que é isso, a independência? E a mãe responde, deve ser mais um produto inglês. O povo não participa da independência, não entende o que é independência, e a mãe só sabe de uma coisa, que de um momento para o outro começou uma enxurrada de produtos ingleses no Brasil por conta desse acordo comercial. Esse acordo comercial foi fundamental para a Inglaterra conseguir se fortalecer durante o bloqueio continental. Depois ela faz comércio com Portugal, com o Brasil e com outros países que acabam furando esse bloqueio. E o resto é história. Napoleão foi derrotado e os ingleses conseguiram aí se fortificar cada vez mais. Percebam que esse fato tem importância para todos os países. Portugal consegue salvar a sua colônia. A colônia Brasil entra num processo não pré-determinado, mas que vai gerar a independência. A Inglaterra escapa do bloqueio continental e a França tem os seus objetivos frustrados nesse período. Então, um fato histórico que relaciona aí 4 países e que tem uma relação direta com a história do Brasil. Por isso que tudo isso é muito importante e entender que esse processo, a partir de 1808, essa vinda da família real, é determinante para entendermos a independência. Lembrem-se, não foi o objetivo do Dom João VI, mas iniciou em 1808 o processo que culminaria com a independência do Brasil. Entre Portugal e Brasil, sociedade e o prenúncio da independência. Dom João VI no Brasil, a gente vai entender agora um pouco melhor quais foram as transformações empreendidas pela monarquia em terras tupiniquins e, ao mesmo tempo, o processo que culminou com a independência do Brasil em 1822. Vamos ao quadro. Esse quadro eu acho maravilhoso, é um dos que retratam mais o Brasil daquele período. Então, só para a gente saber, né, vamos dar a referência, o quadro do Jean-Baptiste Debré, né, Um Jantar Brasileiro, foi feito em 1827, aquarela sobre papel. Só para vocês entenderem o contexto. Depois de 1808, vem ao Brasil a chamada Missão Francesa. O que era essa missão francesa? Dom João VI incentivou para que artistas europeus viessem ao Brasil, para fomentar as artes do que seria o futuro país. Debré e outros artistas franceses, eles vieram para Portugal porque eles não eram muito bem quistos também na França, né? Muitos deles eram monarquistas e quando Napoleão foi derrotado, eles não tinham meio para onde ir, vieram para o Brasil. Essa missão francesa trouxe 2 pintores muito famosos e nós temos muitas imagens do início do período imperial no Brasil por conta deles, que é o Debré e o Rugendas, né? Esses dois mostram aí imagens bastante interessantes do Brasil. Antes deles, as imagens mais bem feitas, mais bem realizadas que existiam no Brasil naquela época ocorreram na época da invasão holandesa, né, do Eekhout e do Frans Boas, que eram 2 artistas importantes também e que faziam muitas pinturas sobre a cultura da cana-de-açúcar, sobre os povos originários daquele período. E o Debré, já no período início do século XIX, que mostra a sociedade brasileira. Vários quadros do Debré são importantes de serem analisados porque eles se chocam muito, né, com aquilo que eles não viam na Europa. Então essa sociedade escravocrata, essa sociedade patriarcal, são alguns dos temas principais aí desses 2 artistas, sobretudo do Debré. Voltando ao quadro. Então o que nos chama a atenção quando a gente observa esse quadro? Nós vemos aqui o senhor, né? Não fala, né, gente? Pelo quadro a gente tem uma imagem, é sempre uma fonte que requer outras informações. Mas provavelmente deveria ser um senhor de engenho, dono de uma fazenda, alguém muito rico. E aqui a sua senhora, né? Os 2 no jantar.
Para a época, é um jantar interessante. Apesar de serem só os dois, você tem aqui uma fartura de comida, de bebida, né? A mulher muito bem vestida. E chama a atenção do senhor, chama a sua atenção para os detalhes da imagem. Então percebam, tem aqui, parece que uma escrava, né? Meio que a postos para o que der e vier. Ó, se precisar de mais comida, ela vai trazer. Você tem um escravo aqui do lado também, que está aqui meio que como mordomo, e uma outra escrava aqui do lado, abanando para muitas vezes espantar os mosquitos e para também amenizar o calor, afinal de contas é Brasil. Detalhes dessa imagem que são interessantes. Se você reparar nos pés, você está vendo que a escrava e os escravos estão descalços. Esse outro aqui não aparece. Mas eles estão vestidos. A escrava, inclusive, está com um arquinho no cabelo, com brincos e com um colar. Então ela não está mal vestida para a época. Além disso, você vê as crianças aqui, os dois menininhos, né? Ó, parece uma menina e um menino, mas não dá para ter certeza. E repare, o menininho está comendo alguma coisa aqui no chão e a senhora dando aqui um pedaço de comida para essa criança. Aí você tem algumas interpretações. Olhando nessa imagem, né? Volta a imagem no Moisés, por favor. Olha o jeito que ela está dando a comida para a criança. Não parece com desprezo, né? Parece que ela olha para a criança ali até com um certo carinho. Ela não jogou no chão. Ela pegou o garfo que ela está comendo e a criança está pegando um pedaço de comida ali. O que isso nos diz sobre as relações entre escravo e senhor no Brasil naquele período? Muita coisa. Professor, você está relativizando a escravidão? De maneira nenhuma. A escravidão foi uma prática horrenda, terrível que ocorreu no Brasil durante séculos. É uma mancha, uma marca indelével na nossa sociedade. E toda vez que nós vemos aí práticas racistas acontecendo, é um sinal de que nós não discutimos o quanto deveríamos essa questão. Ainda falta muito debate, muito entendimento para que a gente avance contra a sociedade, como sociedade, para acabar de uma vez com essas práticas racistas. Mas a imagem mostra aquilo que chamou a atenção do Debré. Qual seria a imagem clássica da relação entre entre dono e escravo? Uma relação fria, violenta, né, do dono muitas vezes judiando do escravo. O Debré está chamando a atenção ali para outro fato. Você tinha outras relações, né? Você tinha situações em que essa relação não era tão conflituosa assim. Tanto que a mulher está ali comendo, a dona da fazenda, o dono do que quer que seja, e está dando a comida ali para as crianças escravas e elas estão ali convivendo de uma maneira muito perto. Esse tipo de fonte, esse tipo de situação influenciou uma série de escritores, né? Em especial, a gente fala do Gilberto Freire, quando ele escreve Casa Grande Senzala, e que ele é acusado naquele período de amenizar a escravidão, porque ele fala que as relações sociais muitas vezes não eram tão tensas. E ele faz uma exaltação, inclusive, da miscigenação no Brasil. A gente tem que entender o contexto de produção à época. Não foi o objetivo do Gilberto Freire dizer que a escravidão foi ótima, não. Ele tentou chamar a atenção para algo que muitas vezes não aparecia na história dita oficial. E a gente tem que entender o contexto de produção. Gilberto Freire está escrevendo no início do século XX, lá por 1936, 37. O que acontece nesse período? Nós temos a ascensão dos regimes totalitários na Europa, do nazismo e do fascismo. Então, quando ele fala sobre a miscigenação, ele muitas vezes está querendo mostrar uma solução diferente daquela que era proposta no nazismo, por exemplo, que era a ideia do arianismo. Ele está querendo fazer fazendo algo positivo com relação à miscigenação. O texto é criticado, é um texto datado, né? A gente não pode deixar de considerar isso, mas a gente tem que entender o processo, entender o contexto histórico que tem essa produção. Então, eu faço questão de trazer esse quadro, de trabalhar esse quadro, para nós lembrarmos e entendermos essa sociedade. Se eu pudesse caracterizar a sociedade brasileira do século XIX, uma palavra me vem à mente: complexa. Uma sociedade escravocrata, patriarcal, machista. Mas uma sociedade que você tinha, principalmente no final do século XIX, escravos que entravam com processos contra os seus donos e conseguiam a liberdade. Uma sociedade que tinha escravos e ex-escravos que conseguiam alforria convivendo no mesmo lugar. Uma sociedade que você tinha os chamados homens livres pobres, que eram homens, mulheres, que eram brancos, que muitas vezes de origem portuguesa, mas que tinham dificuldade de trabalhar, que não tinham emprego. Numa sociedade escravocrata, conseguir emprego assalariado é um pouco difícil. Então é uma sociedade complexa. A gente tem essas ideias, a gente tem, não diria que é um senso comum, mas nós temos a narrativa histórica linear, mas como
historiadores, como professores, como pesquisadores, a gente tem que sempre aprofundar um pouco mais. Será que é só isso? Será que não tem um meandro, não tem algo a mais aí para ser discutido? Por isso que a gente tem que sempre ficar atento com essas discussões. Voltando ao quadro, então falamos que a sociedade daquele período é uma sociedade complexa por conta do quadro do Debré, e vamos falar um pouquinho das relações que existiram no país à época da transição entre a colônia e o império. Ainda no período de permanência de Dom João VI no Brasil, nós temos a Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana tem relação com o ressentimento com o chamado Governo do Sul. Governo do Sul por quê? A capital tinha sido transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, salvo engano. Então, as pessoas do Norte e Nordeste no Brasil queriam ter uma relação diferente. Há uma proposta republicana muito clara, muito precisa. É um movimento que consegue unir vários atores sociais diferentes. A igreja, o exército e as elites estavam envolvidas nesse processo, né? E uma ampla participação social, questionamento com relação à escravidão. Então mostra como a sociedade naquela época estava em ebulição. E a Revolução Liberal do Porto, de 1820. Na Revolução Liberal do Porto, o que estava acontecendo? As tropas de Napoleão Bonaparte tinham sido derrotadas na Europa em 1815. Portugal se reorganiza. E cadê o rei? O rei ficou no Brasil. Dom João VI não queria retornar a Portugal, pelo menos é o que falam a literatura e os estudos daquela época. Só que ele começa a ser pressionado para voltar a Portugal. E uma dessas pressões é a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal, como o próprio nome já diz, ela tem um viés republicano. Dizia o seguinte: ou Dom João VI volta para Portugal, ou Portugal vai se tornar republicano e deixa a monarquia para lá. Pressionado com esse fato, Dom João VI acaba voltando para Portugal, mas surge a ideia da famosa monarquia dual. Dom João VI volta para Portugal e deixa o filho dele, o Dom Pedro I, como príncipe regente no Brasil. Então a ideia de que essa monarquia se dividiria, o pai governa Portugal, o filho governa o Brasil, surge nesse período. Ainda não pensando em independência, mas pensando em quê? Salvaguardar os dois territórios. Voltando ao quadro. Então, a Revolução Liberal do Porto, entre outras coisas, além de exigir a volta de Dom João VI, queria a recolonização do Brasil, o retorno imediato de Dom João VI e, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que acelera o nosso processo de independência. Para finalizar essa parte da aula, eu quero colocar uma citação aqui de um grande historiador, que é o José Murilo de Carvalho, no texto Dom João e as Histórias do Brasil. Olha só o que ele vai nos dizer aqui, o Murilo de Carvalho. O exercício consiste em supor a muito plausível opção de Dom João por permanecer em Portugal em vez de fugir para a colônia. As consequências dessa hipotética decisão não são difíceis de se imaginar. Basta verificar o que se deu logo depois da fuga de Dom João da Espanha e suas colônias da América: prisão, exílio dos reis e fragmentação da colônia. Muitas vezes se deve se questionar por que a América foi colonizada por portugueses e espanhóis, né? Países latinos. Por que o Brasil permaneceu unido, unificado? Por que o restante da América se fragmentou? Você tem várias opções, você tem várias nuances para explicar isso. A colonização da parte espanhola da América sempre foi mais dividida do que no Brasil. Não tinha um governo geral, você já tinha divisão em vice-reinos e capitanias. Mas, sem dúvida nenhuma, a vinda da família real para o Brasil, a independência feita pela família real, feita por Dom Pedro I, e o Império ajudou a colar esse país, a fortificar esse país. Algo que não aconteceu quando Napoleão invadiu a Espanha. Napoleão invade a Espanha e começa a pipocar um monte de independências nos países que eram colônias espanholas na América. Uruguai um pouquinho depois, mas Paraguai, Argentina, José de San Martín e Simón Bolívar aí comandando esses processos chamados Libertadores da América. E essa fragmentação começa a ocorrer naquele momento. Na história a gente não lida com suposições, a gente lida com fatos, mas a gente consegue brincar, a gente consegue pensar. Talvez, muito provavelmente, isso que está falando é o José Murilo de Carvalho, não sou eu, professor Júlio, se o Brasil não fosse independente pelas mãos portuguesas, se tivesse ocorrido um processo natural, entre aspas, aqui no Brasil, que não fosse comandado por Portugal, se não tivesse um império,
muito provavelmente o Brasil teria se fragmentado em 3, 4, 5 países. O fato do Brasil ter sido um império no meio de várias repúblicas da América é o principal que ajuda a explicar por que o Brasil permaneceu unido e não se fragmentou. Então, até a nossa Constituição, enquanto país maior da América do Sul, tem relação direta com a vinda da família real e como se transcorreu o nosso processo de independência. Por isso que a gente está estudando aqui o Império, mas a gente não estuda só o Império, nós estamos pensando nas consequências que esse Império trouxe para a nossa realidade até os dias de hoje. A independência e a Constituição de 1824, o processo emancipatório. Então nós estamos falando aí, a partir de 1820, Revolução Liberal do Porto, pressionado, Dom João VI resolve voltar para Portugal, Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Vamos ao quadro. Nós temos o famoso Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, alguns meses antes da independência. O que foi o Dia do Fico? Depois de Dom João VI voltar para Portugal, as cortes portuguesas, a elite portuguesa não fica contente com isso. Eles exigem também a volta do príncipe de Dom Pedro I. Dom Pedro I resolve ficar no Brasil. Ele diz que ele não vai voltar para Portugal, que ele quer permanecer aqui. Aqui nós temos algumas polêmicas na história. Que polêmicas são essas? Oficialmente, Dom Pedro I rompe com o pai, Dom João VI, influenciado pela esposa, a princesa Leopoldina, por José Bonifácio e por outros artífices aí que estão no início da nossa independência, né? Dizem que existem correspondências entre Dom João VI e Dom Pedro I que afirmavam o seguinte, que o próprio Dom João VI teria incentivado Dom Pedro I à independência, dizendo mais ou menos o seguinte, se ele percebesse, que o Brasil poderia cair em mãos erradas, que esse processo de independência poderia cair na mão dos republicanos, por exemplo, era melhor o Brasil ser independente pelas mãos de Dom Pedro do que cair na mão de um aventureiro. O aventureiro, leia-se alguém republicano, alguém brasileiro que não tivesse de acordo com os ditames portugueses. Além disso, nós temos uma questão colocada. Mesmo o Brasil independente, o Brasil era independente com um português, filho do rei de Portugal. Então, apesar de nós termos uma mudança de governo, na prática, quem mandava no Brasil é o mesmo grupo político, as mesmas pessoas. Aliás, é a mesma família, são pai e filhos. Então, existe a independência do Brasil, existe o rompimento? Sim. A gente vai ver posteriormente que esse rompimento ele vai, com o passar do tempo, aumentando. O Brasil vai tornando aí as suas raízes independentes. Mas quem vivia no país em 22, 23 e 24, pairava ali um ar de desconfiança. E se Dom João VI morre? Dom Pedro I pode muito bem reunificar tudo de novo. Será que ele teria a pretensão de recolonizar o Brasil? Será que ele investir nessa colônia para transformá-la em um país? Esses questionamentos eram comuns naquela época. Voltando ao quadro. Nós temos aí a consolidação, a formação dos famosos partidos políticos no Brasil. Quando eu coloco partido político, eu estou aí cometendo meio que de propósito um anacronismo. Não eram partidos políticos como a gente tem hoje, mas nós tínhamos dois grupos ali, o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português, que era mais composto pelas elites, pelos portugueses que estavam no Brasil, o Partido Brasileiro, composto principalmente por pequenos proprietários de terra, por pessoas mais ligadas ao que seria uma classe média. Eu só vou citar agora, mais à frente, posteriormente, nós vamos aprofundar isso. E uma coisa interessante, houve conflitos pela independência, a independência não foi tão pacífica assim. Vamos ver a citação do Caio Prado Júnior com relação à independência. Essa citação tem duas partes, tá? A forma pela qual se operou a emancipação do Brasil tem um caráter de arranjo político, de manobras de bastidores, em que a luta se desenrola exclusivamente em torno do príncipe regente. Resulta daí que a independência se faz por uma simples transferência política de poderes da metrópole para o novo governo brasileiro. E na falta de movimentos populares, na falta da participação direta das massas nesse processo, o poder é todo absorvido pelas classes superiores da ex-colônia, ou seja, não muda quem manda no Brasil. Fez a independência praticamente a revelia do povo. Essa frase eu acho fantástica. Fez a independência praticamente a revelia do povo, ou seja, o povo quase que não queria a independência.
E isso afastou por completo a sua participação na nova ordem política. A independência brasileira é fruto mais de uma classe do que na nação tomada em seu conjunto. Essa frase também do Caio Prado Júnior, na Evolução Política do País, ela é fundamental. Quantas e quantas vezes nós ouvimos aí em conversas de senso comum as frases que dizem mais ou menos o seguinte: o brasileiro é alienado politicamente, o brasileiro não liga para o que está acontecendo, o brasileiro não se importa com o país, não há patriotismo no Brasil, entre outras frases. Lógico que existe um exagero, mas a gente entende um pouco essa sensação de pertencimento. Eu não gosto de fazer história comparada, eu acho que tenho várias ressalvas com relação a isso, mas algumas comparações às vezes são interessantes. Você compara, por exemplo, com a independência dos Estados Unidos. Os norte-americanos conseguiram organizar um exército, tiveram uma luta longa, sangrenta contra os opositores, que eram os ingleses, e conquistam a independência. Essa luta pela independência acaba unindo o país, acaba fortificando, criando um sentimento de identidade, de nacionalidade. No Brasil, a gente não tem esse processo como nação. Nós temos algumas batalhas que ocorreram no período da independência, a independência da Bahia, que nós vamos trabalhar posteriormente. Mas você não tem uma união do país com esse objetivo. É uma independência de classe, uma independência de elite, uma independência que é quase imposta. Então isso descola o processo, né? O Brasil é uma anomalia dentro do que aconteceu no resto da América. Não é à toa que nós temos tantos historiadores internacionais, ingleses, franceses, norte-americanos, que são brasilianistas. Eles se encantam pela história do Brasil porque o Brasil é exceção à regra. Tirando o Brasil, a independência de todos os outros países da América segue mais ou menos um roteiro, né? A do Brasil é fora desse processo. Por isso que ela é tão rica, tão bonita, tão interessante para ser estudada. Isso desvaloriza a nossa história? Pelo contrário, isso valoriza e nos ajuda a entender que tipo de sociedade surgiu a partir dessa independência. Voltando ao quadro, esse é o quadro clássico quando a gente fala da independência do Brasil, né? O Pedro Américo, Independência ou Morte. Esse quadro foi encomendado ao Pedro Américo pelo filho do Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro II. Qual que era o objetivo dele? Ressaltar o grande feito do seu pai. Percebam que o quadro é finalizado em 1888. O que se destaca desse quadro? Primeiro, é uma composição. Nós sabemos muito bem que o 7 de setembro não ocorreu dessa maneira, né? Nós temos os dragões da independência, que não existiam naquele período, mas que estão aqui representados. Você tem Dom Pedro num cavalo muito bonito, acompanhado aqui de alguns dos seus correligionários. O Riacho do Ipiranga também representado, porque é com o perdão da palavra, é um corguinho, um córrego pequeno. O povo carreteiro assistindo a tudo, meio boquiaberto, também está colocado. Mas qual que é o objetivo desse quadro? Dom Pedro I estava sozinho, voltando de viagem, provavelmente numa mula, para se aliviar quando recebe lá a carta e grita independência ou morte, laços fora soldados. A cena original é muito mais simples. Esse quadro tenta criar um imaginário, né? E ele conseguiu. Toda vez que eu falo independência do Brasil, eu imagino que você também aí, imagina o seguinte, essa cena, esse quadro do Pedro Américo nos vem à memória. Então, por mais que eu desconstrua essa ideia, eu sei que a independência não foi assim, esse quadro, durante gerações, ajudou a formar a ideia de como foi a nossa independência. Então, a independência é decretada pelo Dom Pedro I, sem a participação popular, sem um sentimento de nacionalidade maior, mas mesmo assim estávamos independentes e começa um longo processo de formação de identidade, de sociedade, de cultura brasileira naquele processo. Então nós temos sempre, quando analisamos a história do Brasil, fazer essa problematização, entender o contexto histórico, mas isso não desvaloriza a nossa história, muito pelo contrário, torna cada vez mais interessante, diferente e por isso que é tão gostoso nós estudarmos. Vamos para a nossa situação problema número 1. É impossível explicar a história do Brasil? Apresentando. Um professor é questionado por um aluno sobre um vídeo de um youtuber. Nele, o discurso é de que a história do Brasil é impossível de ser explicada por conta da falta de luta pela independência e pela vinda da família real. Então, aquela ideia de que se não seguir o modelo dos outros países, está errado, né? Problematizando. O professor problematiza o contexto histórico da independência, sua complexidade e seus passos nada pacíficos, como a Revolução Pernambucana de 17, a Revolução Liberal do Porto de 1920, além de outros conflitos dentro do Brasil.
E finaliza dizendo o seguinte: a história não foi feita por poucos homens ou só por um rei. Há uma confluência de fatos que levam à independência. A história é perfeitamente explicável. Não significa que porque ela não segue o roteiro de outros países que ela é impossível. Muitas vezes uma pessoa que até gosta de história, que até aparentemente é bem intencionada, vai para uma rede social, vai para um canal do YouTube, e como não tem as ferramentas da história, a ferramenta do historiador, acaba cometendo erros, equívocos, anacronismos. Quando o youtuber vê a história do Brasil e não vê esse processo de luta, fala, a história do Brasil é pior que a das outras. Mas nós temos que entender o contexto, entender que não há uma regra para acontecer. E que a nossa história, ela tem outros caminhos, mas ela também é interessante. É aquela história também do youtuber que muitas vezes pode pegar, sei lá, a Guerra do Paraguai, por exemplo, e dizer assim, olha, descobri a verdadeira história da Guerra do Paraguai, porque muitas vezes ele pega uma versão lá do Doratioto, do Chiavenato, e fala que aquela é a verdadeira. Na verdade, a gente sabe que não existe verdade na história. Essa própria frase que diz a verdade, a verdadeira história ela já é um equívoco. Nós temos conclusões baseadas nas fontes e em estudos, e esses estudos são refeitos, fontes novas sempre aparecem, outros trabalhos de outros historiadores também complementam. Então a história é muito mais complexa, ela não é tão simplista, por isso que é interessante a gente ter esses meandros da história, essas ferramentas da história, para poder fazer uma interpretação cada vez melhor e cada vez mais próximo daquilo que é o trabalho do historiador. A nossa questão de interação é a seguinte: a chegada da família real pode ser considerada uma revolução na história do Brasil? Pense, reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, essa questão sobre se a vinda da família real portuguesa ao Brasil pode ser considerada uma revolução tem algumas polêmicas. Por quê? Muito embora muitas pessoas questionem isso, o fato é que nunca houve uma revolução na história do Brasil. O que é uma revolução para a história? Uma revolução é uma mudança drástica, né? Uma mudança grande, 180 graus. Seria como, por exemplo, a Revolução Industrial é uma revolução. Você teve o advento das máquinas, a mudança na organização do sistema de produção, e isso impactou a vida das pessoas de uma maneira indelével. A Revolução Francesa, outro exemplo clássico, também é uma revolução. A partir dali, a sociedade francesa nunca foi o mesmo. Nós nunca tivemos na história do Brasil, desde o período colonial, uma mudança tão drástica. Nós temos mudanças, nós temos rearranjos políticos, mas mais rearranjos. Talvez o momento de maior guinada na história do Brasil seja 1808, porque é a ruptura com o período colonial e o início de uma nova fase. Por que não é considerado uma revolução? Porque apesar de você ter uma mudança de governo, as estruturas que estavam colocadas não desapareceram. A escravidão continuava, o sistema de latifúndio continuava, a sociedade, a população não mudou de uma maneira tão forte. Você tem uma mudança mais no aspecto governamental, mas é algo que se aproxima de uma revolução. Se 1808 não é considerada uma revolução, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, 1808 tem mais impacto para a sociedade brasileira do que 1822, do que a independência em si. Afinal de contas, de 1808 você tem sim novas pessoas no governo, uma estrutura administrativa sendo criada, você tem aqui mudanças muito grandes. A partir de 1822, a nomenclatura muda. Quem governava o Brasil antes de 1822? Dom Pedro I. Quem governa depois continua Dom Pedro I. Então, na prática, não mudou muita coisa. Então, 1808 se aproxima de uma revolução, mas não é uma revolução propriamente dita, porque as estruturas que estavam postas eram as mesmas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um fato indelével na nossa história, mais importante, inclusive, do que o próprio processo de independência. A independência e a Constituição de 24, aspectos constitucionais. Então vamos tratar de uma maneira mais clara aí o que aconteceu no Brasil, o day after, como se costuma dizer, né? Logo após a independência, como que foi organizado esse país, quais eram os grupos políticos envolvidos e como que isso influenciou na nossa história. Vamos ao quadro. Então, logo após a independência, você tem a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e um projeto constitucional de 1823. Dentro desse projeto político se destacam aí três grupos, né? Lembra-se que no momento anterior eu falei de Partido Brasileiro e de Partido Português. Esse Partido Brasileiro e Partido Português se dividem em três. Você tinha partidos, entre aspas, porque a organização é um pouco diferente da que nós temos hoje, mas você tinha os liberais federalistas, que eram grupos mais radicais, grupos esses que queriam que o Brasil aproveitasse o impulso da independência e proclamasse uma república. Você tinha os absolutistas conservadores. Esse grupo era a favor de uma monarquia absolutista, de uma monarquia com poderes consolidados para Dom Pedro I. E os bonifácios. Os bonifácios eram grupos aí que estavam no meio do caminho, eram meio moderados. Eles eram a favor da independência, eles queriam um gradual fim do tráfico de escravos, até flertavam com essa ideia, mas pensavam mais numa monarquia com os moldes da Inglaterra, ou seja, a ideia de uma monarquia parlamentar. Você tem um rei, mas esse rei tem poderes limitados, achavam interessante a figura do imperador, mas não queriam se afastar deles. Liberais, conservadores, radicais, bonifácios, caramurus, a gente tem uma nomenclatura muito ampla quando a gente fala desses partidos políticos no Brasil. O fato é, como o próprio jargão da época, que acabou virando um modo de falar da nossa língua coloquial, são todos farinha do mesmo saco. Em que sentido? Esses grupos políticos no Brasil sempre representam a elite brasileira. Essa elite muda. Por exemplo, os grandes proprietários de terra, geralmente descendentes de antigos portugueses, eram mais conservadores. São os grupos que seriam o Partido Português, que depois vão ser os conservadores, que flertavam inclusive com a ideia da recolonização ou que não queriam mudanças no status quo da sociedade.
A burguesia mais urbana, de pequenos proprietários, comerciantes, pessoas já nascidas no Brasil, eram um pouquinho mais liberais. Então, flertavam com a ideia de república, queriam que o governo Dom Pedro I fosse um governo, uma monarquia mais controlada, uma monarquia absolutista. Mas, no fundo, são todos grupos de elite que estão ali circundando o governo. O grosso da população não participa disso, né? Nesse período, a gente tem que pensar que boa parte da população brasileira é composta de escravos. E mesmo os homens livres, né, mulheres livres, não tinham uma participação tão adequada na nossa sociedade. Afinal de contas, não era uma democracia. Era um império, era uma monarquia, e você tinha ali vários atores participando dessa monarquia. Voltando ao quadro. A Constituição de 1824, então, ela é uma Constituição outorgada. Outorgada é diferente de promulgada. Ué, professor, mas você acabou de falar que em 1823 Dom Pedro I convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Convocou. Os projetos foram se discutindo, foram várias idas e vindas, estava se chegando próximo do modelo inglês. Uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, com poucos poderes para o imperador e com essa elite governando o Brasil, né? Só que o modelo inglês funcionou, o nosso não. O que aconteceu? Dom Pedro I, percebendo que ia deixar de ter poderes e lembrando que boa parte do seu objetivo da independência era conservar os poderes, dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, até tem o dia da dissolução, ficou conhecido como Noite da Agonia, porque os deputados não queriam deixar essa Assembleia, mas foram obrigados a isso. Dom Pedro I, se reuniu com as pessoas mais próximas a ele e fez uma Constituição, elaborou uma Constituição e outorgou. Outorgou significa o quê? Impôs essa Constituição no Brasil. É diferente. Promulgada é uma Constituição que é debatida pelos representantes do povo, debatida pela sociedade e é aprovada. Isso é promulgação. A Constituição de 1988 foi promulgada. A Constituição de 1824 ela é imposta por Dom Pedro I da maneira como ele quis. Vamos ao quadro ver as características dessa Constituição. Primeiro, ele deu fim às disputas políticas entre liberais e os conservadores. A divisão entre três poderes acabou, porque tinha os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas foi criado um quarto poder moderador. Esse quarto poder, na verdade, dava plenos poderes a Dom Pedro I, porque ele podia, com esse quarto poder, acabar com todas as decisões dos outros três. É instituído o direito de voto, voto para as assembleias, né, voto para os cargos legislativos, mas esse voto é indireto e é censitário, ou seja, poucas pessoas podiam votar, homens ricos basicamente. O catolicismo é colocado como uma religião oficial e há manutenção das estruturas oligárquicas do Brasil, todas elas que vocês conhecem muito bem, latifúndio, escravidão e assim por diante. Esse primeiro ato de Dom Pedro I como imperador começa a explicar um fato que lá em 1831 vai gerar abdicação. Que fato é esse? O dito, entre aspas, herói da independência, Dom Pedro I, né, brigou com o pai, não aceitou os mandos das cortes portuguesas, independência ou morte, laços fora soldados, toda aquela discussão, toda aquela formação de um mito começa a esmigalhar. Dom Pedro I começa a parecer muito mais autoritário do que se pensava, né? Não era o libertador do Brasil, é um imperador que quer conservar os seus poderes, que outorga uma Constituição que aceite muito bem, que não aceite azar. Então, pouco a pouco, esses fatos, esses rompantes imperiais, esse autoritarismo de Dom Pedro I vão corroendo a sua imagem, né? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas ele é um imperador, ele precisa ter uma boa imagem com alguns grupos políticos? Sim, mesmo sendo um imperador, você tem grupos políticos influentes no Brasil, pessoas ricas, pessoas que de alguma maneira davam sustentação ao seu governo. Esses grupos políticos, liberais, conservadores, eles eram importantes na formação daquela situação. E pouco a pouco, Dom Pedro I vai perdendo apoio, inclusive dessas pessoas que o ajudaram nesse processo ali de independência. Então eu quero que você perceba essa ruptura, essa desconstrução dessa imagem tão forte de Dom Pedro I, a ponto de 1831 ele abdicar do trono brasileiro. Voltando ao quadro. De novo uma citação agora do Fábio Conler Comparato, né, que está dentro analisando o período do Raimundo Faoro, A República Inacabada, né, que diz o seguinte:
Em suma, nunca tivemos constituições autênticas, porque o verdadeiro constituinte nunca foi chamado ao proscênio do teatro político. Então, se você para pensar que a Constituição é a representação daquilo que a sociedade quer, daquilo que a sociedade regulamenta, ela não aconteceu no Brasil. Permaneceu sempre à margem, como espectador entre cético e intrigado, à semelhança daquele carreteiro no quadro do Pedro Américo do Grito do Piranga que a gente acabou de ver. A Constituição tende a ser, em grande parte, apenas adereço à organização política do país, necessário, sem dúvida, por razões de decoro, mas com uma função mais ornamental do que efetivo controle do poder. Ou seja, teoricamente, a Constituição tinha que emanar do povo. As pessoas que fazem a Assembleia Nacional Constituinte estão ali representando a população, os anseios dessa população. E a Constituição emana desse grupo social para regulamentar a sociedade. O que acontece no Brasil? O contrário. O governante, que teoricamente deveria receber a Constituição, acatar a Constituição e respeitar a Constituição, ele impõe aquilo que ele quer. E a população que se vire para organizar. Então, essa própria inversão faz com que essa Constituição, muito embora exista, não tenha a função primaz que ela deveria ter, ela deveria exercer. Então, percebam, não muda a estrutura latifundiária, não muda a estrutura escravagista, Constituição imposta, tudo isso vai mostrando como que esse país vai sendo construído meio que à força, meio que nas mãos do governante português. E a participação popular sempre sendo excluída, e infelizmente a gente vê muito disso até nos dias atuais. Então, o início desse processo de independência, bastante conturbado, com Dom Pedro I sendo autoritário, impondo uma Constituição que não representava aquilo que a população queria com relação ao seu país. A formação do país, política e escravidão, o Estado-nação. Nós vamos falar um pouco agora sobre a formação da identidade nacional. O que é identidade nacional? É aquilo que nos faz sentirmos brasileiros. Se eu pensar hoje, a bandeira é um símbolo de identidade nacional. Eu vejo a bandeira em qualquer lugar, eu sei que é a bandeira do Brasil. O próprio desenho do território nos identifica como brasileiros. Aspectos culturais, a linguagem, a vestimenta, a moda, o folclore, esportes, culinária, tudo isso faz parte daquela identidade, faz com que nós nos sentimos brasileiros no nosso território. Essa identidade, lá no início do século XIX, ela não existia. Ela vai sendo formada aos poucos. Nós temos que lembrar que as características regionais naquela época são muito fortes. Quem era de Minas Gerais se identificava com as pessoas de Minas Gerais. Quem era de São Paulo, a mesma coisa. O Norte e o Nordeste, então, nem se fala. O Norte e o Nordeste tinham um relacionamento muito mais próximo com Portugal, até por conta da geografia. Era muito mais fácil navegar do Nordeste brasileiro para Portugal do que de Portugal para a região ali do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, muitas das reações que tiveram com relação às batalhas, que não aceitavam a independência do Brasil, a batalha que vai gerar a independência da Bahia lá em 1823, eram grupos que não aceitavam a independência e que queriam de alguma forma permanecer unidas a Portugal. Então isso também é colocado nesse período. Então toda essa formação da identidade nacional tem relação com os mandos de Dom Pedro I e aquilo que foi se colocando como nação. Vamos ao quadro. Então, aqui uma citação curta do Sidney Chalub, Solidariedade e Liberdade, Sociedades Beneficentes de Negros e Negras no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Olha o que o Sidney Chalub vai nos dizer que é interessante com relação à formação da sociedade. A produção do silêncio sobre a questão racial parecia requisito essencial para forjar o ideal de uma nação homogênea. Então, nesses primeiros anos, nesses primeiros décadas de formação, há um silêncio muito grande com relação a essa questão racial, né? Depois, com o passar do tempo, isso já lá no Segundo Império, vai se ajustando essa história, né? A escravidão é quase que esquecida, colocada no segundo plano. A ideia de que havia chamava-se de indígena na época, hoje a gente coloca como os povos originários. Existiam no Brasil, esses povos teriam uma predileção à nobreza e no contato com os portugueses, com os europeus, dá-se a formação de uma grande nação. O negro é excluído desse processo. Então essa questão racial, esse silêncio racial,
verdade inconveniente é colocada desde o início do século XIX, não é uma invenção do século XXI. Voltando ao quadro. Questões na construção da nação. Segundo Samuel Guimarães, em Nação, Nacionalismo e Estado, nação seria uma construção ideológica posterior, tendo muitas vezes a nação sido construída pelo Estado. Ou seja, aquilo que nós temos de identidade, de nacionalidade, de patriotismo, não surgiu de dentro da nação brasileira para fora. Foi imposto pelo governo às pessoas. Então a gente consegue entender um pouco dos conflitos que existem no nosso país até hoje com relação a isso. Ao quadro novamente, eu vou trabalhar duas imagens agora que são bastante importantes, bastante interessantes. A primeira, de novo, Jean-Baptiste Debré, a aclamação de Dom Pedro I de 1831. Esse quadro está retratando, aqui, a aclamação de Dom Pedro I, litografura, que representa a festa de aclamação de Dom Pedro I como imperador em 12 de outubro de 1822. Então, 7 de setembro é a proclamação da independência, 12 de outubro é como se o imperador fosse apresentado à população. Repare o seguinte, não é uma foto, é um quadro. Então há uma intencionalidade do autor, ainda mais porque ele está exaltando a figura do Dom Pedro I. Dom Pedro I está aparecendo aqui em destaque, a bandeira imperial, ele está aqui na sacada do palácio, e olha a quantidade de população que aparece aqui, muito grande, representando uma multidão. Repare que várias pessoas mais morenas, representando aqui a diversidade de etnias no Brasil naquele período. Essa aclamação, será que tinha tanta gente assim? Provavelmente não, mas é a ideia de criar símbolos. Numa sociedade em que a maioria das pessoas é analfabeta, essas imagens, esses quadros gigantescos, o quadro do Pedro Américo é grande, esse quadro também tem uma dimensão interessante, ajudam a criar uma história. Pode ser que as pessoas que estavam ali sabiam que essa aclamação não foi tão grande, mas as gerações futuras de 20, 30, 40, 50 anos, para qual essa história vai ser contada e esse quadro vai ser mostrado, compram essa ideia. Aquela ideia de que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Você solta algo no ar, você consegue reforçar essa ideia, você cria símbolos para essa ideia, essa ideologia acaba formando uma nação. Então, guardadas as devidas proporções, foi isso que aconteceu naquele período. Voltando ao quadro, então essa é a aclamação. Segundo, o símbolo, talvez, principal de uma nação, que é a bandeira. Essa é a bandeira oficial do Brasil, a bandeira original do Brasil, foi criada pelo Jean-Baptiste Debré, com apoio ali a alguns pitacos do José Bonifácio, do Dom Pedro I. Esteticamente, eu não sou monarquista, mas esteticamente essa bandeira ela combina mais como a bandeira original, com a bandeira atual que nós temos no Brasil. E nós temos a construção da ideia, O verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu, toda essa conversa fiada que a gente escuta, Você, como já um estudante mais avançado, sabe muito bem que essa bandeira é uma representação da monarquia portuguesa e do simbolismo da monarquia portuguesa, Nós temos o verde, que simboliza a casa de Orleans e Bragança, que é a casa portuguesa, O amarelo da família Habsburgo, que é a família da imperatriz Leopoldina. Nós temos o símbolo, a coroa de Portugal, o brasão dos portugueses, com a cruz do católica, enfim, o café e o fumo representando os produtos brasileiros, mas é uma bandeira que tem um aspecto estético interessante, mas é uma bandeira que não representa o país. Pare para pensar. Essa bandeira representa o governo, representa a família Habsburgo, a família de Bragança, os símbolos portugueses. Não é uma bandeira que tem uma identidade com aquelas características do Brasil. Depois eles juntam algumas características. Talvez algo mais próximo que tem de brasileiro nessa bandeira é o café e o fumo, os dois produtos. Fora isso, você não tem uma representação da população, dos usos e costumes, de nada disso. É uma bandeira do governo português. Lógico, com o passar do tempo, a identidade é criada. Hoje nós olhamos a bandeira e nos sentimos identificados com ela. Mas essa identidade foi forçosa. Essa identidade não saiu da nação, não saiu da população. Ela foi imposta por alguns governantes em determinado período. Entre Portugal e Brasil,
Estado e política. Então falamos da parte da formação da identidade nacional, do nacionalismo. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais com as questões políticas, principalmente com os desgastes ali que vão levar Dom Pedro I posteriormente à abdicação e aos principais aí, aspectos desse seu governo. Vamos ao quadro. Então, a construção da nobreza no Brasil. O Brasil não tinha nobreza, o Brasil era uma colônia e a colônia não tem nobres. Há, no período de Dom Pedro I, uma distribuição dos títulos nobiliárquicos de uma maneira muito grande. O que é um título nobiliárquico? Títulos lá, né, de barão, de conde, visconde e por aí vai, né? Os títulos de nobreza. Na Europa, esses títulos de nobreza têm uma origem muito antiga, né? Remontam lá à época de Carlos Magno, quando da época da formação do Sacro Império Romano Germânico, ele dá títulos para as pessoas que ajudavam ele no governo. Os duques, por exemplo, eram as pessoas que cuidavam ali da questão do exército. Os marqueses cuidavam das marcas, que eram as fronteiras, né? Os barões ajudavam na arrecadação de impostos, e essas pessoas tinham um título nobiliárquico. Esse título era concedido por pessoas que se destacavam, e ele era hereditário. O título nobiliárquico no Brasil, ele não era hereditário, ele morria com a pessoa. Segunda coisa importante, como que você tinha um título nobiliárquico no Brasil? Pagando. Existia um processo, né, lógico, uma investigação prévia da vida da pessoa, mas você tinha taxas altíssimas para que a pessoa pudesse ter esse título nobiliárquico. Então isso tinha relação com a arrecadação de dinheiro mesmo, de fundos, para formar aí esse novo governo brasileiro. Voltando ao quadro, há um pagamento muito grande pela tramitação do título. Parlamentares, militares, profissionais liberais são algumas das pessoas que ganharam as chamadas mercês no Brasil. E aqui um dado interessante. Houve 150 mercês no governo de Dom Pedro I. Professor, esse número é bastante? É. Vou te dar um exemplo. Se você parte da ideia que o governo de Dom Pedro I começou em 1822 e acabou em 1831, você tem num período de 9 anos 150 mercês. Nos 736 anos anteriores da monarquia portuguesa em terras europeias, houve a concessão de apenas e tão somente 54 mercês. Então, em 700 anos, 54. No Brasil, em 9 anos, 150. O que essa distorção numérica nos mostra? Nos mostra que muitas vezes as pessoas não seriam dignas desses títulos, se é que alguém é digno de título algum. Mostra que quer-se, primeiro, arrecadar dinheiro, segundo, formar uma monarquia, formar uma elite, formar uma nobreza que sustente, que apoie esse governo recém-criado de Dom Pedro I. O objetivo, basicamente, é esse. Voltando ao quadro. E a citação aqui da nossa querida Lilia Moritz Schwartz, uma das grandes historiadoras do Brasil, O Império em Procissão. Ela diz o seguinte: é nesse regime que a etiqueta adquire uma posição central, que a festa se realiza como uma extensão do sistema, que as insígnias representam a sobrevivência e a vigência do modelo, e que o rei se transforma em ícone maior, símbolo dileto do Estado. Os símbolos, os quadros, a bandeira, a coroa, o cetro, o manto, todos esses detalhes são fundamentais para a constituição desse poder monárquico, para a constituição dessa nação. Por isso que era tão importante. Voltando ao quadro, a construção da nobreza no Brasil tem a ver então com aspectos políticos também. Os liberais queriam limitar o poder do imperador, os exaltados continuavam sendo críticos ferrenhos da monarquia e os conservadores apoiam Dom Pedro I. Esses grupos são importantes, mas lembre-se que no fundo, todos os grupos de elite, todos farinha do mesmo saco, que estavam de alguma maneira disputando seus espaços políticos, mas que não tem nenhum grupo ali libertário, nenhum grupo que queria o fim da escravidão, por exemplo, que queria uma mudança do status quo da sociedade. São grupos que querem de alguma maneira ali orbitar na figura do imperador e conseguir vantagens para os seus objetivos. Segunda situação problema, a independência do Brasil é um processo histórico, é uma afirmação, é um processo histórico. Como lidar com o desafio de explicar o complicado processo de independência do Brasil? Como desmistificar um evento tão importante da nossa memória nacional e ainda ensinar os eventos que levaram à independência?
né? É um desafio. Problematizando, a apresentação dos panfletos que conclamavam a população a pegar em armas pela independência e que desafiavam o rei a obedecer à vontade do povo são um exemplo disso. Esses panfletos apareceram principalmente na Bahia, na época das batalhas, finalzinho de 22, início de 23, que conclamavam as pessoas a ajudar nessas batalhas e ajudar para que a independência ocorresse. Isso nos ajuda a entender o seguinte: por mais que a independência tenha sido colocada, imposta pela uma elite, não significa que ela não teve aderência de alguma parcela da população. Você teve lutas, são lutas isoladas, são lutas de pessoas que eram contra a independência, que queriam a continuação do Brasil como colônia, grupos regionais, mas existiram batalhas, não foi só um processo pacífico. Voltando ao quadro. Resolvendo, então, a complexidade do processo de independência é e continua sendo muito grande. Há várias disputas pelo poder, conflitos entre vários grupos, e a história do Brasil sempre processual e nunca factual. Vamos agora para a nossa segunda interação. A questão é a seguinte: por que o governo deu tanta atenção em suas ações para a construção da nação e da identidade nacional? Pense e reflita, eu volto alguns instantes com a resposta. Bom, respondendo à questão, por que o governo se preocupava tanto com essa questão da identidade, da nacionalidade? Isso tem a ver com a formação da nação em si. Dom Pedro I, as pessoas que estavam próximas a ele, sabiam que o país é um país novo,
um país recentemente formado, tentando criar sua identidade fora daquilo que era Portugal. Então era importante criar esses símbolos, né? A simbologia do rei, os títulos nobiliárquicos, uma bandeira, um território, uma nação, posteriormente o hino nacional, porque isso tudo ajudava a fazer com que as pessoas se identificassem como brasileiras. E, de certa forma, é uma sustentação do seu próprio governo, né? A tentativa, por exemplo, de manter o território unido e todas as complexidades, né, todas as vicissitudes que isso pode causar. Então, por isso, a necessidade de construir esses símbolos, de formar, de unir a nação e também de justificar o seu poder enquanto imperador. Voltando ao quadro, então, passando a nossa questão, vamos agora para o nosso recapitulando. Na primeira parte da aula, então, nós falamos sobre a independência do Brasil, falamos que essa independência era processual. Destacamos 1808, que é a vinda da família real ao país, explicamos por que 1808 aconteceu, quais que são o contexto histórico que permitiu a Dom João VI vir ao Brasil e as consequências da vinda da família real ao nosso país. Então falamos de 1808, falamos do processo de independência, falamos que não há determinismos, ou seja, Dom João VI não veio ao Brasil fazer a independência, ele veio fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Falamos também na nossa aula sobre o primeiro reinado, 1822 a 1831, principalmente com esse aspecto sobre a formação da nação, da identidade nacional, que o povo assistiu ao processo de independência meio que à margem do que estava acontecendo, não se sente de maneira nenhuma partícipe desse processo. Falamos sobre a formação do Estado, a formação da nação, os títulos nobiliárquicos, a questão do simbolismo, da identidade nacional, do nacionalismo e a organização política e social do Brasil. Falamos também, e isso é muito importante, sobre a Constituição de 1824, uma Constituição que é imposta e que não representava os anseios da população naquele período, mas sim representava aquilo que Dom Pedro I e as elites do Brasil queriam com relação à organização do país naquele momento. Tratamos de vários aspectos importantes. Vocês perceberam que na aula eu citei vários autores, vários artigos. Faço votos que você faça depois uma rememoração disso, leia os artigos, os textos, se possível, livros, porque isso ajuda na sua formação. Me despeço de vocês, desejo bons estudos e até a próxima aula.